Vamos ler a palavra de Deus? Os irmãos fiquem em pé ainda mais um pouquinho, para lermos Salmos 43. Abre a sua Bíblia no Salmo 43. Salmo 43. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos. Pois tu és o Deus, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão o teu santo nome ao lugar que habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com harpa te louvarei, ó Deus meu Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Amém? Podem sentar. Talvez esse seja um momento, dentro de todo esse contexto que nós estamos vivendo, ou talvez dentro do contexto que você está vivendo, talvez você esteja vivendo um momento em que você, algumas vezes, está fazendo essa pergunta de Davi: por que estás assim tão triste a minha alma? E por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Davi estava vivendo um momento muito difícil. Ele estava vivendo um momento de doença psicológica, emocional, doença física. Davi estava vivendo um momento de tremenda opressão dos inimigos, de ameaça. E ele expressa nesse Salmo 42 e 43 os seus sentimentos, aquilo que ele estava passando, a perturbação que tomava conta da vida dele. Davi é um dos personagens bíblicos que mais nos ensina como vencer as crises existenciais, as crises pessoais, como vencer as dificuldades da vida. Talvez não haja na Bíblia um outro personagem que nos ensine tanto. O livro de Salmos, ele é um livro que fala muito dos problemas humanos, do relacionamento do homem com Deus diante desses problemas, diante dessas batalhas. E esse salmo, então, que para a maioria dos teólogos é um salmo só, o 42 e o 43, mas hoje eu vou me fixar no 43, ele vai falar sobre um homem que está em crise. Uma pessoa que está vivendo um momento de crise. E o dicionário define crise como um momento perigoso ou difícil. Período de desordem, período acompanhado de uma busca penosa por uma solução. Então a crise, ela é um momento perigoso, é um momento difícil, e é um período de desordem. Numa crise, geralmente entra em desordem nossas emoções, entra em desordem a nossa saúde, entra em desordem a nossa vida financeira, entra em desordem a nossa vida espiritual. E não é fácil vencer uma crise em muitos momentos da vida. E toda crise, ela é uma ameaça ao nosso equilíbrio emocional, espiritual e físico. Então, toda crise, ela representa um perigo. E as crises, elas podem ser esperadas ou inesperadas. Muitas vezes a gente inventa uma crise que já estava programado, já estava esperado. Você já sabia que aquilo poderia acontecer. Mas também a gente enfrenta crises inesperadas. Você
estava lá naquele emprego, você era bem tratado, você era até elogiado. Você até recebeu um aumento não faz muito tempo. E você jamais imaginava que o emprego poderia perder. E quando você chega um dia lá no trabalho, diz assim, olha, muito obrigado pelo você foi até aqui, você sempre foi muito bom aqui e tal, mas agora você está demitido. Essa semana aconteceu isso com alguém que eu conheço. Que a pessoa ficou desestabilizada, porque não havia nenhuma evidência. Nós precisamos estar preparados para as crises. As crises, outra coisa também, é que as crises elas podem ser reais, mas as crises também podem ser imaginárias. Às vezes nós criamos uma fantasia, ou fazemos algumas imagens em situações da vida, que nós supervalorizamos ou subvalorizamos um momento, isso vai gerar uma crise também e nas nossas vidas, não é? E vários personagens bíblicos enfrentaram crises. Então, essas crises, elas podem ser crises acidentais, quando elas são repentinas. As crises podem ser crises, como diz o autor da nossa apostila, lá do curso de liderança, as crises elas podem ser acidentais, quando uma ameaça repentina ou inesperada vem. Uma doença surgiu, você nem sentia dor nenhuma. E de repente você fez um exame, o médico falou assim, vamos aprofundar esse exame aqui, que eu não estou gostando do que eu vi. Mas doutor, eu nunca senti dor. E aí quando descobre, você está com câncer. Isso pode acontecer. Essa crise também ocorre, como eu falei, quando você tem uma perda repentina. Mas também existem aquelas crises de desenvolvimento, ou seja, são as crises provocadas pelo curso natural da vida. Crise da adolescência. Crise da aposentadoria. Crise das adaptações do casamento, são chamados de crises de desenvolvimento. Crise de uma pessoa que é a primeira vez de uma criança que vai para uma escola. Se chama crise de desenvolvimento. E temos as crises existenciais. As crises existenciais, ela surge em função de alguma coisa que aconteceu na nossa vida que estremeceram com os nossos alicerces. Todos nós temos alicerces espirituais, nós temos alicerces de fé, nós temos alicerces de valores e princípios, e de repente acontece uma crise que mexe com isso. Mexe com nossos valores, mexe com os nossos princípios, mexe com nossas crenças. E muitas vezes essas crises existenciais nos levam a grandes dúvidas sobre a vida. Geralmente as crises existenciais, nossos alicerces começam a se mostrar instáveis. E a gente começa a fazer perguntas perturbadoras. Qual é o sentido da vida? Por que isso está acontecendo? Então, diante de todas essas crises, nós podemos enfrentar a qualquer momento. E não são só as crises ocasionais, tem vários tipos. E a Bíblia, ela tem orientações para nós em todas as crises. Crise é um momento de nós aproveitarmos. Então eu quero pensar, em primeiro lugar, que Davi, nesse salmo, ele vai abrir o seu coração, mas ele vai saber onde encontrar alívio. Primeira coisa, conselho que eu quero, primeira reflexão que eu quero fazer com você hoje. Na crise, é fundamental que você saiba onde encontrar alívio. A maior necessidade de uma pessoa numa crise, nem sempre é resolver o problema, porque às vezes o problema não tem solução. Às vezes você está diante de uma crise que não tem solução humana, não tem solução visível. A solução, tem crises que elas geraram, que a solução só Deus pode resolver. Então, diante de uma crise que eu preciso encontrar onde está alívio. E Davi, ele começa a abrir o coração com Deus. Ele começa a falar dos seus sentimentos.
Faze-me justiça, ó Deus. Eu estou me sentindo injustiçado, ó Deus. Eu estou vendo os meus inimigos. Tudo bem com eles, eu estou aqui sofrendo. Senhor, defende a minha causa, Senhor. Luta por mim, Senhor. Livra-me dessa situação, livra-me desses homens perversos, pois Tu és a minha fortaleza. Senhor, eu estou me sentindo rejeitado pelo Senhor. E ele pergunta, Senhor, por que o Senhor me rejeitou? Porque devo sair vagueando e pranteando por aí? Senhor, eu não quero sair por aí pranteando, vagando, Senhor. Eu não quero, sou um homem do Senhor. E parece que ele está reclamando. Está sim. Parece que ele está duvidando. Não está não. Ele só está abrindo o coração. Ele sabia que ele não estava rejeitado por Deus, mas ele se sentia rejeitado. Ele sabia que Deus era a defesa dele, mas ele sentia que Deus não estava lutando por ele. E muitas vezes é assim que a gente sente na vida. Então é muito importante que nesse momento a gente saiba onde encontrar alívio. Sabe por quê? Tem um mundo aí fora, o diabo, a carne e o mundo, querendo nos oferecer alternativas de alívio. Davi, ele começa fazendo isso, ele começa abrindo o coração. Os chineses escrevem a palavra crise usando os dois ideogramas. Um ideograma significa perigo e o outro significa oportunidade. Perigo, crise por um lado é perigo, mas crise por outro lado é oportunidade. Davi está aproveitando a oportunidade consciente do perigo. Tem o perigo do que a dor da injustiça podia fazer nele. Ele sabia o que a dor da rejeição podia fazer dele. Ele não foge, ele não nega. Ele abre o coração para Deus. Não adianta a gente negar as coisas na nossa vida. Enquanto você negar, enquanto eu negar, enquanto a gente não encarar de frente, ela deixa de ser oportunidade e passa a ser só perigo. Crise é perigo e crise é oportunidade. Ele não se revolta contra Deus, ele não se revolta contra o mundo, é outro perigo. Um dos perigos da crise é a revolta. Se você foi demitido essa semana, e você ficar revoltado porque foi demitido, você não soluciona esse problema do desemprego e cria um problema ainda maior. Porque você vai perder sua comunhão com Deus. Davi não quer perder isso. Ele não se deixava dominar pela autopiedade, ele apenas expressa sentimento. É diferente. Outro perigo, então, primeiro perigo da crise é o perigo das dores que ela causa. O que eu faço com essas dores? Elas são perigo, mas são oportunidades. Outro perigo são as atrações do mundo. O mundo, o que ele faz? O que o mundo, o diabo e a carne fazem na hora da crise? Eles vão oferecer para a gente coisas que possam entorpecer a alma. Entorpecer a alma é como se você usasse uma droga disfarçada. Então, por exemplo, na hora da crise, o mundo, o diabo e a carne, eles podem querer te entorpecer. E como é que eles vão entorpecer a gente? Qual o oferecimento? Fugir. Desviarmos nossa atenção para a busca dos prazeres. Busca de conversas fúteis, frívolas. Empurrar a gente, já que está assim, então agora eu vou curtir a vida. E muita gente vai ser entorpecido por festas. Muita gente vai ser entorpecido por noitadas. Entorpecido por buscar em coisas desse mundo o alívio. O diabo, o mundo e a carne, eles vão oferecer para a gente na hora da crise propostas de alívio. Mas o alívio verdadeiro está em Deus, o Deus que Davi reconhece que é a sua fortaleza.
Então, uma oportunidade. A crise é uma oportunidade de despojar-se de toda resistência e permitir que Deus se revele a nós. A crise é essa oportunidade da gente se despir de todas as resistências. Tem muitas resistências que a gente só quebra quando vem a crise. Tem muitas resistências na nossa vida com Deus, com as pessoas, com a vida, que a gente só quebra quando vem a crise. A crise é uma oportunidade, presta bem atenção, é uma oportunidade de despojar-se de resistências e permitir que Deus se revele a nós. A crise é uma oportunidade de desfrutarmos momentos de indescritível comunhão com Deus, da intimidade com o Senhor. E Davi, então, aproveita essa oportunidade. E ele, então, faz da crise um veículo. E ele, então, Davi já conhecia um lado de Deus que muitas vezes a gente esquece. Muitas vezes a gente fala nos atributos de Deus e fala da grandeza de Deus, da onipotência de Deus, da onisciência de Deus, mas a gente esquece de falar que nosso Deus, além de tudo isso, é um Deus consolador. A gente esquece disso, irmãos. Nós temos um Deus consolador. E é esse Deus consolador que quer trazer alívio para as nossas almas. Eu preciso conhecê-lo. Você conhece o Deus Consolador? Ou você só conhece o Deus grande, onipotente, onipresente? Você conhece o Deus Consolador? Quem sabe essa crise que você está vivendo, esse momento que você está vivendo, é uma oportunidade que Deus está te dando para você conhecê-lo como Consolador. Conheça Deus como Consolador. O Espírito Santo de Deus é Consolador. Conhecer esse aspecto de Deus que muitas vezes a gente não conhece. Terceira coisa que Davi aproveitou é que Davi, ele percebeu que tinha um perigo. Qual era o perigo? Ele está se lamentando ali, ele lamenta a sua crise, ele lamenta o que ele está sentindo, mas ele não se fixou no lamento. O momento de crise, às vezes, é um momento que a gente só se fixa no lamento. E a gente só vive lamentando. A gente só vive reclamando. A gente só vive lamentando. Ele lamenta sim. Ele lamenta aquela situação, mas ele não se fixa. Tem uma hora que ele vai dizer, ué, que negócio é esse? Por que essa alma está tão perturbada dentro de mim? Ela está perturbada dentro de mim porque eu preciso canalizá-la para o lugar certo. Geralmente, nossa alma fica perturbada porque nós estamos canalizando as coisas para o lugar errado. E aí a nossa alma fica perturbada. E Davi, então, o que ele faz? Ô, minha alma, o que está acontecendo? Por que você está tão perturbada? Que negócio é esse? Aí ele canaliza para Deus. Ele vai canalizar para o Senhor. Então, eu irei ao altar de Deus. Eu irei ao monte do Senhor. A tua luz e a tua verdade, Senhor, me guiarão. Me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Irei entrar no altar do Senhor, porque o Senhor é a fonte da minha alegria. Ele canaliza. É um outro perigo na crise. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender no momento da crise é onde buscar alívio, entendendo que as propostas de alívio virão. O mundo vai oferecer propostas de alívio. Os nossos sentimentos não podem ser anulados. Abre o coração, fala do seu sentimento que está acontecendo, mas consciente das dores, o perigo que elas podem causar, as ameaças, ele vê a oportunidade de, nesse momento, canalizar para o Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa manhã, canalize isso para Deus. Não fique sofrendo sozinho.
Não fique lamentando de tudo. Faça a mesma pergunta de Davi: por que está tão abatido a minha alma? Meu Deus é um Deus consolador, aliviador. É socorro bem presente. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus, minha alma. Por que a minha alma tu estás tão abatida se eu tenho um Deus que é minha fortaleza? Por que minha alma se eu tenho Deus que tem a luz da verdade? Por que minha alma se eu posso buscar a presença dEle no monte? Eu posso cultuá-lo no altar. Eu posso desfrutar da presença dEle. Então Davi busca um Deus, busca alívio no lugar certo. Segundo, Davi insiste em confiar em Deus. Confiar em Deus não é uma questão só de convicção, é uma questão de insistência. Eu confio em Deus, pastor. Até quando? Até que ponto você confia em Deus? Conhece a história? Eu confio, vocês confiam em mim até que ponto? Claro que tem um limite para vocês confiarem em mim e confiarmos uns nos outros, claro que existe. Mas não há limites para a confiança em Deus. Até que ponto você confia em Deus? Até que venha a dor? Até que venha a decepção? Até que venha a injustiça? Até que venha o sentimento de abandono? É até esse ponto? Davi insiste. Davi em confiar em Deus. Davi decide, melhor dizendo, confiar em Deus insistentemente. Falei igual paranaense agora. Meu E saiu bonito. Insistentemente. Eu queria que você, em nome de Jesus, prestasse muita atenção nisso. Se você se autoavaliasse hoje sobre o seu limite de confiar em Deus, o que você diria? Onde está o limite da confiança? Isso vai fazer toda a diferença. Meu irmão, se você, dependendo de como você está com Deus, você pode estar debaixo, vivendo num limite muito pequeno. E quando a crise vier, a primeira coisa que você vai perder é a sua confiança no seu Deus. Você vai ficar decepcionado com Ele, frustrado com Ele. Você vai ficar com raiva dEle. E não adianta mirar com cara de santinho, não. A gente tem raiva de Deus às vezes. Eu não, pastor, que isso? Eu não. Isso é só o Senhor. Isso é coisa de carioca. Mas isso é diretamente proporcional a qual é o limite qual é o grau do limite da sua confiança em Deus. Então, ele decidiu confiar em Deus. Ele conversa com Deus, ele fala com Deus. Então, olha o que ele faz. Ele fala para Deus assim: envia-me a tua luz. Envia a tua luz e a verdade. Elas me guiarão. Envia, Senhor. Eu posso confiar nelas. Eu posso confiar na tua luz, na tua verdade. Envia-me. E elas me levarão ao santo monte. Envia-me, elas me levarão. Tu és o meu defensor, tu és a minha defesa, tu és a minha proteção, tu és a minha fonte de alegria. Eu coloco a minha esperança em ti. Como é bom saber que Deus é isso tudo para nós, que Ele conhece todas as nossas ansiedades, todos os nossos sentimentos, e ouça bem o que eu vou dizer. Deus é o único que tem o antídoto para todas as feridas da alma. Todas. Deus tem antídoto. E ele então, humildemente,
ele começa confiadamente. Humildade e confiança são duas qualidades que andam juntas. Aliás, a humildade é a porta aberta para a maioria das qualidades da vida, né? Ele humildemente, então, começa a demonstrar que ele podia confiar insistentemente no Senhor. Demonstrar que ele estava diante do verdadeiro Deus. Aí ele reconhece a sua pequenez e a grandeza do seu Deus. E aí começa a buscar o Senhor. Não sei, irmão, se esse é o teu caso, mas eu sei que muitas vezes é o meu. Muitas vezes o que me impediu de buscar o Senhor foi não reconhecer a minha pequenez. Eu não sei se é o seu caso. Talvez o que está impedindo você de buscar a Deus como você precisa buscar é porque você não está reconhecendo a sua pequenez. Davi se humilha diante do Senhor e busca o Senhor. Ele reconhece a sua fragilidade e põe a sua confiança no Senhor. E aí ele poderia dizer, como a palavra de Deus diz, Paulo em 2 Coríntios, quem confia em Deus, de todos os lados é pressionado, mas não desanimado. Quem confia em Deus fica perplexo, mas não desesperado. Quem confia em Deus pode ser até perseguido, mas não é abandonado. Quem confia em Deus pode até ficar abatido, mas nunca destruído. 2 Coríntios capítulo 2, versículos, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9. Isso é para quem confia no Senhor. Então, agora, Davi vai fazer a terceira. Qual é a primeira? Buscar alívio no lugar certo. Qual é a segunda? Confiar insistentemente em Deus. Qual é a terceira? Saber que a única fonte de alegria é Deus. A fonte da verdadeira alegria está em Deus. Por que você está assim? Ó minha alma tão perturbada, põe a sua esperança em Deus. E ele vai dizer no versículo 4, eu irei ao teu altar, porque o Senhor é a fonte da minha plena alegria. A fonte da plena alegria. O salmista, ele tem as experiências que nós temos, irmãos. Ele tem as dores que nós temos. Mas muitas vezes o que aconteceu com ele não acontece conosco. Ele acorda para dizer, Deus é a fonte da minha alegria. Muitas outras coisas nos alegram. Nos alegra a formatura de um filho. Nos alegra comprar um carro novo. Nos alegra comprar uma casa nova. Nos alegra encontrar uma noiva, não é? Como é o sorriso dele. Nos alegra rever uma pessoa que há muito tempo a gente não vê. Nos alegra ter um bom emprego, mas nisso tudo não tem plena alegria, porque tudo isso, a alegria pode acabar a qualquer momento. A plena alegria está no Senhor, e por isso que o salmista fala, Senhor, o Senhor é a fonte da plena alegria. Ah, meu irmão, isso é tão simples. Isso é uma coisa tão simples, mas é tão esquecida. Constantemente nós esquecemos que se Deus não for a sua alegria, nada mais será. Que só um caminho para a verdadeira alegria é a comunhão com Deus. A verdadeira comunhão com Deus alegra a vida, nunca esqueça disso. Por quê? Porque Deus é a fonte de alegria. A nossa necessidade é como a necessidade do salmista. Qual era a grande necessidade de Davi? Buscar a presença de Deus e viver na presença dele. Quando eu busco a presença de Deus, eu experimento a verdadeira alegria. E aí ele vai falar em subir o monte. Monte é tão especial na Bíblia, não dá tempo de falar sobre monte. Mas ele diz, Senhor, para onde eu quero ir? Quando a gente descobre que Deus é a fonte da nossa alegria, a gente começa a rever muita coisa. E aí ele vai dizer para Deus, eu já vou encerrar, ele dizia, então, Senhor, irei. Então as tuas verdades melhor me levarão ao teu santo monte. Quando ele começa
a se lembrar de que Deus é realmente a fonte da alegria dele. Aí diz, então, Senhor, a tua luz e a tua verdade me levarão ao teu santo monte. Que lugar especial é o monte, lugar onde Deus se manifestava, lugar onde Deus se revelava, lugar onde Deus falou com tantos servos de Deus, lugar onde Deus fez tantas maravilhas. Não precisa ser no monte hoje, né? Mas também se alguém quiser um monte, não vou brigar por causa disso. Vai? Não. Se alguma pessoa se sente bem orando lá, é ela. Eu não preciso de monte para orar, mas se alguém se sente bem assim, qual o problema? Mas nunca coloque a força e a bênção no lugar, né? Porque agora é em qualquer lugar, em espírito e em verdade. Mas o monte, então o que ele faz? Senhor, ele coloca os olhos no Deus, e o que Davi vai fazer? Eu quero subir o monte. Olha para mim, monte nos lembra algo que está embaixo ou algo que está em cima? Lembra algo que está em cima. O que ele está fazendo aqui? E quando ele se convence mais uma vez que a fonte da alegria dele é Deus, o que ele faz? Ele começa a olhar para cima. Numa crise, numa dificuldade da vida, suba o monte. Vá para o monte. Ou seja, comece a olhar para cima. Comece a olhar para Deus. Suba o monte. Subir um monte significa mais, sabe o quê? Não se curve aos padrões do mundo. Olhe para cima, para os padrões elevados de Deus. Ore para as possibilidades da vida para quem tem Deus. Como disse o pastor Israel Belo de Azevedo, subam o monte, mesmo que todos queiram descer. Suba o monte. Se Deus é a fonte da sua alegria, comece a subir o monte. Não deixe as crises e as dificuldades da vida tirar da igreja. Por exemplo, uma das aplicações hoje de subir ao monte é a igreja. É se envolver com a igreja, é amar a igreja, é estar bebendo na igreja, é não perder as oportunidades da igreja. Suba o monte! E aí, ele vai dizer mais uma coisa para encerrar. Ele vai dizer, porque com harpa, então irei ao altar do Senhor. Ele quer subir ao monte. Isso muito monte está falando de Jerusalém. O que vai acontecer? Ele vai entrar no altar do Senhor. Se ponha no altar. Subir o monte e se pôr no altar. Subir o monte e se pôr no altar. Quando ele descobre que Deus é a fonte da alegria dele, ele não perde a oportunidade para subir o monte, olhar para cima e se pôr no altar. O Espírito Santo habita em nós somos templo do Espírito Santo, e o altar hoje é o nosso coração. O altar é a nossa vida. É nessa vida que Deus vai se manifestar na nossa vida. É aqui, de acordo com as nossas atitudes, é que nós vamos receber a bênção de Deus, receber o perdão de Deus, receber a paz de Deus. Então, meu irmão, Deus é a fonte da sua alegria. Deus é a fonte mesmo. Então, se aproprie das suas verdades. Permita que as verdades de Deus te guiem. Que a verdade de Deus e a luz de Deus ilumine você. Suba ao monte. Suba ao monte e coloque-se no altar. E Deus vai fazer coisas extraordinárias. E essa crise vai se transformar numa grande oportunidade para crescimento e para experimentar Deus e as bênçãos de Deus na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé.